Boa noite. Boa noite, igreja. Aí, essa é a igreja presbiteriana, não é? A igreja que responde. É muita honra estar aqui, em primeiro lugar, porque falar com o meu professor aqui na minha cola não é brincadeira, né? Não é fácil. A história é essa, né? É a primeira vez, viu, que eu uso o púlpito para falar com ele sentado. Não é fácil, não. Mas tem a segurança de que, se a gente desviar, está ele para nos ajudar, corrigir, né? Isso é muito bom. Vamos hoje falar sobre graça, né? É a lição 2, ontem foi sobre fé. É isso? Foi a Bíblia? Ah, tá. Então, hoje vamos falar sobre a graça. Então, deixem suas Bíblias aí à mão, porque nós vamos usar muito a Bíblia. E como se trata de um estudo, talvez uma palestra, alguma coisa nesse sentido, eu gostaria de contar com a sua participação. No momento certo, eu vou estender a palavra para cada um de vocês, para alguma dúvida, alguma colocação, alguma correção do meu professor, né, se for necessário. Mas vamos lá. A graça comum e a graça salvadora. Por quê? Ali está falando só a graça, o preço de Deus. Parece antagônico, né? Falar de graça e preço, né? Mas vamos lá, em primeiro lugar, conhecer o que é isso, o que é graça. Vamos definir graça de uma forma bem tranquila? Em uma frase bem curta, bem conhecida de nós presbiterianos. A graça é o quê? Favor? Favor imerecido. Então, tudo que você recebe de graça, a gente entende como favor imerecido. E hoje nós estaremos tratando disso. Mas antes de falar dessa graça que está sendo contemplada na lição 2, em Marcos 10, 48, vamos ler juntos? Vamos lá? E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. De quem era esse grito? Alguém pode falar? Do cego Bartimeu. O que ele estava querendo de Deus? Graça, não é? E que graça era essa que ele estava querendo? É isso que vamos também aprender. Nós temos a graça de Deus que foi estendida à humanidade desde o início. É só vocês entenderem, o homem lá no início, ele cometeu algo que mereceria a morte, a sua destruição. Deus teria todo o direito de, ali em Adão e Eva, executar toda a humanidade. No entanto, devido à sua graça e devido à sua promessa que veio a seguir, que vocês sabem qual a promessa, olha, tudo bem, vocês pecaram, vocês me desobedeceram, não me ouviram a minha voz, não atenderam o meu comando, mas eu vou mandar alguém para substituir esse homem que fez tudo errado. E esse homem vai ser filho dessa mulher. Interessante que Deus não falou que iria ser filho de Adão, não é? O seu filho, mulher. O seu filho, exatamente já prevendo que, e profetizando e nos mostrando que Jesus haveria a nascer de uma forma virginal, sem contato com o homem. Era um sinal, não é? Por isso que ela falou, seu filho vai pisar na cabeça da serpente, mas ela vai te ferir. E foi através dessa ordem, através desse entendimento, que a humanidade, então, começou a sentir a graça, ou seja, a misericórdia de Deus em sua vida. E eu queria, antes de entrar nesse assunto da sola gratia, que é um dos pontos das nossas 5 solas, né? Sola gratia, dizer para você que a graça ela é maior do que você possa imaginar. Porque a graça também ela atinge os homens comuns, os homens aos quais também não foram destinadas as benesses da salvação, que é a graça que a gente chama de comum. E aqui, nessa introdução que eu tirei aqui do Gruden, né, que é muito interessante, do Wayne Gruden,
ele fala, quando Adão e Eva pecaram, tornaram-se réus da punição eterna e da separação de Deus. Está lá em Gênesis 2,17. Do mesmo modo, hoje, quando os seres humanos pecam, ou eu peco e você peca, nós nos tornamos sujeitos à ira de Deus e à punição eterna. No entanto, não aconteceu a morte com aqueles dois imediatamente. Por quê? Porque Deus conferiu bênçãos a essas pessoas, que são bênçãos que foram destinadas a toda a humanidade, que é a graça comum. E essa graça comum, ela atingiu em várias áreas da vida humana. Ela atingiu a esfera física. Como? De que maneira? É o que está lá em Mateus 5, verso 44 a 45, quando diz assim, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Então a gente se espanta, puxa vida, mas Deus também está abençoando as pessoas más, sim, porque isso é a graça dele, a misericórdia que ele estende também aos homens ímpios e maus. É o jeito de Deus agir. Mas também tem a esfera intelectual, porque se Deus não atingisse toda a humanidade na área intelectual, nós seríamos pessoas emburrecidas, né? Incapazes de pensar. E Jesus, ele mesmo fala que ele é a luz que ilumina todos os homens, que está lá em João, capítulo 1, verso 9. Foi no seu papel de criador e sustentador do universo, como está na palavra de Deus, o seu papel é exatamente esse, de propiciar a capacidade do homem de pensar, de iluminar o seu entendimento, de mesmo aquelas pessoas que não são salvas, que não alcançam e não alcançarão a graça salvadora, também de ter essa graça na esfera comum, que é estendida a todos nós. Tem também a graça da esfera moral, que graças ao cristianismo, ela se estendeu de uma forma muito especial à nossa civilização. Quando eu falo de graça na esfera moral, o que eu quero dizer com isso? Que quando os gentios, quando os homens, quando as nações que não têm lei e praticam exatamente o que a lei não ordena, faz o contrário, eles criam suas leis para eles mesmos. E essas leis que eles criaram foram inspiradas exatamente dentro desse escopo do cristianismo. Quando você olha para as nações, você olha, por exemplo, para a Constituição americana, que ela tem muito da nossa Constituição presbiteriana, inspirada lá na Inglaterra. Os direitos humanos, tudo bíblico, todos eles colocados de forma bem bíblica. Isso é a lei moral, a esfera moral, que a graça atingiu toda a humanidade. E, é claro, a gente tem observado nos últimos tempos que o inimigo tem conseguido, de alguma forma, entrar nessa questão da esfera moral, com algumas coisas estranhas que estão acontecendo em todo o mundo, na Europa, nos Estados Unidos e também no nosso país, não é? E isso vai se tornar de uma forma muito mais terrível nos últimos tempos, que já foi previsto também em profecia por Paulo, lá em Timóteo. Bom, mas também tem a questão da graça comum que nos atinge na esfera da criatividade. Quando você escuta belas músicas, belas canções, belas poesias, belos livros, não é? Ensinamentos de filósofos, que às vezes a gente até assusta, puxa vida, mas esse cara não é crente, e ele escreveu tanta coisa bonita, não é? Quando você ouve um Vinícius de Moraes escrevendo aquelas poesias sobre amor, não é? Eu sei que vou te amar, não é? Não é bonito aquilo? É a graça comum de Deus. Não se espante, não é o capeta, não. É Deus que capacitou. Não é? Interessante isso. E também na esfera da sociedade, quando nós falamos de família humana, 80% ainda do mundo todo ainda preserva a família. E a família foi constituída por Deus. E a família foi sedimentada pelo cristianismo em todo o mundo. Então, isso é graça comum. E, por último, até também na esfera religiosa,
A graça comum atingiu a humanidade. Mas como? Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 2, quando Paulo diz que devemos orar também pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Estamos aí com um governo todo torto, que a gente se envergonha dele, e não só no Brasil, mas em outras nações. Mas o que o crente tem que fazer? E matar? Fazer revolução? Não, orar, para que Deus haja, para que Deus faça a sua vontade, não é? E esse talvez seja o sentimento de 1 Timóteo 4,10, que Jesus é o Salvador de todos os homens, todos, mas especialmente dos que creem. Ou seja, Jesus veio para de alguma forma, dar vida, dar sentido à vida, não só para você, não só para mim, não só para o pastor Jolson, para nós que somos crentes, mas também para as outras pessoas, para que elas pudessem ter um alento. Isso tudo é graça. Essa é a graça de Deus. Agora, o que nós vamos falar mais aprofundadamente é sobre essa graça, que está dita como o preço de Deus. Que preço é esse, hein? Que graça é essa que teve um preço que não foi pago por você. E você não conseguiria pagar jamais, não é? Aqui na introdução da apostila, acho que é a mesma que está aí, não é? Alguém leia, por favor, bem alto, quem tiver a voz forte. Pode ler, dali. Graça, que quer dizer alegria e favorecimento, é um ato de clemência do poder público que favorece individualmente a um condenado, em definitivo, por um crime, anistia e indulto. Na teologia, é mercê concedida por Deus a uma pessoa, milagre. Dicionário Aurélio. Na Bíblia significa que diante de Deus nós somos pecadores, indignos da presença do Pai, mas por sua misericórdia Ele nos ama e nos recebe como filhos adotivos. Olha só até aí, tá bom? Filhos adotivos. Olha, veja bem, olha o grau de importância, o grau de intimidade que você alcançou perante Deus. Você se tornou filho adotivo. O filho adotivo, você tem que entender que tem os mesmos direitos de que um filho biológico. No caso de Deus, nós temos os mesmos direitos que Jesus Cristo, claro, os mesmos deveres também, não é? Então, quando você é recebido na família de Deus, como filho de Deus, você recebe não só a herança que foi dada a Jesus Cristo, como homem, claro, você tem que separar. Não é? Jesus, homem, e o Jesus que é Deus. E, aliás, as duas coisas 100%, tanto o homem quanto Deus. Então, na condição de homem, você pode se dizer que você herda tudo em Jesus Cristo, mas por absoluta e pura graça e misericórdia de Deus. Vamos ler a palavra de Deus? Mateus 5:45 e outra pessoa, Lucas 15, do verso 22 a 24. Vamos trabalhar, né? Mateus 5:45. Vamos, que eu acho que eu só tenho mais 1h30, né? Pelo que me disseram. Ué, estão rindo? Não é não? 1h30? E Ele propiciou a você essa graça de receber você de novo no seu lar. Claro, mediante esse sacrifício de Jesus. Isso é graça. É isso que eu e você temos que entender. E que o mundo não consegue compreender. E é isso que vamos, no caminhar desse estudo aqui, entender por quê e como eu consegui chegar até aí, alcançar essa misericórdia, como é que o cego Bartimeu conseguiu alcançar essa graça de Deus. Não é que não foi só a cura, né? A gente tem que perceber isso, foi muito mais do que isso. Agora, o que a apostila traz também na sua primeira colocação, ela diz assim: a minha situação perante Deus.
Eu gosto de colocar na primeira pessoa, porque eu gosto de me colocar nessa situação de perdido mesmo. Anteriormente, um homem carente de Deus. Então, a minha situação perante Deus. Duas verdades aqui são destacadas para mim e para você. Quais são elas? Primeiro, por que eu careço dessa graça? E a resposta está aqui. Porque a contaminação vem para o ser humano. De onde vem essa minha contaminação? É de fora para dentro? Vamos analisar? Quando o homem pecou, quando Eva cedeu à tentação da serpente, e Adão também cedeu à tentação da serpente através de Eva, por que eles comeram do fruto? Foi porque simplesmente a serpente ordenou para eles? Coma! Foi isso que a serpente falou? Não foi. Partiu dentro do coração deles o desejo de ser igual a Deus, tal qual o diabo. O diabo caiu lá porque ele quis ser igual a Deus. E da mesma forma, o homem, é desse jeito? Não, eu quero ser igual a Deus, eu quero ser conhecedor do bem e do mal também. Então, é o que a palavra me diz. A contaminação parte de dentro de mim. Vamos ver lá, Marcos 7,15? Marcos 7, verso 15. Aliás, vamos ler logo 7, 14 e 16. Para ganharmos tempo na leitura. Quem achar, pode ler. Gente, eu estou perdendo tempo. Até o 16? Terminou, né? Então vamos lá, preste atenção. O que Jesus está dizendo para mim e para você? O que a apostila está me dizendo aqui nessa letra B? O que você deve trabalhar para você ter uma espiritualidade correta. Aqui está dizendo o que devemos afiar para termos uma espiritualidade correta. O que é espiritualidade correta? É um procedimento correto perante Deus. E a resposta, em vez de você se preocupar com purificações cerimoniais, inclusive o batismo, porque em algumas igrejas, inclusive no catolicismo romano, o batismo é uma cerimônia de purificação de pecados. Aqui está dizendo que não, nós devemos afiar nosso entendimento e nossos ouvidos, ou seja, você e eu devemos trabalhar o nosso interior. Nós devemos trabalhar isso, porque é o que sai de dentro de você que faz você se tornar uma pessoa má. Porque isso está dentro do nosso ser. Mas Deus te criou dessa forma? Não. Mas você conseguiu chegar nesse ponto por você mesmo. Interessante isso. Mas espera aí, então Deus, por que ele não me fez bom? Ele te fez bem, ele te fez bom. Ele não te fez defeituoso. Mas desde Adão, o nosso desejo era esse de confrontar a Deus. E foi assim do seu agrado. Mas, pastor, só está dizendo, então, que se Deus quisesse, eu poderia não ter pecado? Sim, mas você seria apenas um robô. Mas Deus quis lá, no início, dar essa liberdade para o homem que hoje você não tem, porque você já está contaminado com o pecado. E é você mesmo que peca. Então a culpa é minha por causa do meu pai Adão, lá do meu ancestral. Não. É porque Deus já conhece o coração do homem, que o ser humano ele foi criado com essa capacidade de resistir à vontade de Deus. E você resiste, tal como Adão e Eva resistiram. E aí, como a gente vai entender, então, essa graça? Vamos caminhar para a gente chegar lá. Segundo ponto, as consequências da contaminação humana. Jesus ensina algo importante aqui. Marcos, capítulo 7, continuando aí do verso 18 ao 20. Alguém leia? Não, vamos ler do 7, do 18 ao 23. Vamos fazer a leitura completa.
E a gente discorre sobre os dois pontos aqui de igual forma. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar expulso? E assim considerou ele puros todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, Jesus ali estava numa discussão com os fariseus, estava com uma discussão ali com os religiosos da época, porque não dizer se ele estivesse aqui em discussão com muitos religiosos de hoje, que acham que a aparência, a forma de você receber as coisas, de você, as suas cerimônias é que vão te purificar. E Jesus estava dizendo não, está no seu interior. Está dentro de você. Essa maldade inerente do ser humano ainda estava aqui antes de Cristo entrar em mim e falar ao meu coração e eu ter o Espírito Santo dentro da minha alma, dentro do meu coração. E o ser humano normal, o ímpio, ele não tem essa capacidade de perceber isso. Ele vai continuar fazendo mal enquanto existir. Então, a graça de Deus, ela vai se manifestar na sua vida, e nós vamos entender um pouco mais adiante ainda, ter um pouco de paciência, para que possamos entender onde é que atua, então, essa graça de Deus na minha vida, para que eu realmente me torne uma pessoa espiritualmente aceitável na presença de Deus. Porque é essa a ideia. A graça vai me atingir? Vai. Perdoando os meus pecados? Vai. Ela atingiu? Atingiu. Mas e agora? Uma vez sendo perdoados, recebido esse perdão, recebido essa anistia, vamos fazer, ainda que mal comparando, como dizia um professor lá do seminário, ainda que mal comparando, vamos pegar a anistia que o presidente Bolsonaro deu lá para o Daniel Silveira. Olha, você errou, mas eu vou te anistiar, você está perdoado. É graça. Ele foi perdoado daquilo ali. Mas, e aí? Como é que fica? E depois? Ele vai continuar pecando? Ele vai continuando a fazer as mesmas coisas? Até quando essa graça vai? Então, eu tenho que entender que essa graça dada pelo ser humano, essa graça outorgada de maneira tão pouca, ela não chega a atingir o que você precisa, o que você necessita. Mas a graça de Deus, ela te atinge de uma maneira completa. Ela te torna uma pessoa totalmente justificada e santa na presença de Deus. E aí vem a providência do Criador para o resgate da humanidade. É onde aparece a figura do Cristo, que olha para você e com a sua graça e com a sua misericórdia, Ele estende a sua mão, como está lá em Marcos 10, 45. Vamos ler? Marcos 10, 45. Vou deixar as perguntas e as colocações mais ao final. Gente, controla meu tempo aí, já tem quanto tempo? 25. Ainda tem mais uns 20 minutos, né? Então vamos lá. Alguém achou? Pode ler, por favor? Resgate. Resgate do quê? É isso que eu tenho que olhar para mim e perceber. Eu fui resgatado do quê? É a primeira coisa que eu tenho que entender. Você como crente, você como salvo, que resgate é esse que Jesus está falando? Resgate para eu me tornar uma pessoa mais próspera, como muitos pregam por aí. Olha, agora que você é crente, você tem tudo que você precisa. Você vai se tornar uma pessoa rica, poderosa.
Mas quando você olha lá no início do anúncio do nascimento de Cristo, quando o anjo anuncia a vinda do Messias, o que ele fala para aqueles pastores? Estão lembrados? Porque Jesus ele veio para salvar o seu povo do quê? Dos seus pecados. Então a salvação, a graça de Deus, ela é estendida para você, para salvar você de dentro para fora. Que é o que importa. Não de fora para dentro, como muitos pregam por aí, como infelizmente muitas outras religiões, até mesmo irmãos nossos de algumas denominações, tentam incutir na mente das pessoas que salvação também implica em bênçãos que você recebe externamente nesse mundo. Quando a salvação, quando a graça, essa graça salvadora que nós estamos discorrendo agora, nada tem a ver com a graça comum. Que essa graça comum ela é extensiva a toda a humanidade. A graça do ter, a graça do possuir, a graça do existir, a graça do ser, mas a graça de você ser uma pessoa diferenciada. É a graça da misericórdia de Deus, é a graça salvadora, e é dessa graça que nós estamos falando, e é dessa graça que nós temos que pregar ao mundo. Foi para isso que Cristo veio. O discípulo sabe o valor inestimável da vida. E a gente está falando aqui não é de você aproveitar a vida, não é do carpe diem, o carpe diem, viva a vida. Não, aqui está falando realmente de viver, de sentir a presença de Deus. E 3 fatos que nós vimos aqui nesse estudo são destacados. O primeiro deles, com o dinheiro se pode comprar a bem-aventurança eterna? Está lá em Marcos 8,36. Por favor, alguém leia. Marcos 8,36. Leia o 37 também. Que daria ao homem pelo resgate de sua alma? Pronto. Quanto vale você? Quando você fala em alma, você está falando em você como ser humano, existência. Você tem que se lembrar que você foi criado para viver eternamente. E a vida é essa. Como viver eternamente, ter vida eterna plena. E as pessoas às vezes acham que viver eternamente é só ter os bens aqui na terra. E Jesus está falando exatamente disso. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma se você não vai desfrutar de nada disso? Porque o destino daqueles que não têm a graça, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus é o castigo, é a prisão. Que, como eu disse anteriormente, mesmo a graça daquele presidente que se tornou uma desgraça, porque a graça dele não atingiu o objetivo pelo qual deveria ser colocada, mas no caso de Deus, não. Se você foi atingido pela graça de Deus, é porque Ele olhou para você de forma graciosa e disse, você agora é meu, você me pertence. Essa graça que eu dei para você é de graça. É favor imerecido. Não é porque você é branco, é negro, é pobre, é rico, fez alguma coisa boa, não. É porque eu quis dar. Talvez aí por isso muita gente, mas espera aí, Deus tem o direito de fazer isso? De dar a graça para quem Ele quiser? Tem ou não tem? Tem, porque Ele é soberano. Porque Ele é Deus. E acima de tudo, você que já recebeu essa graça, recebeu essa misericórdia, você tem que cantar o que acabamos de entoar. Graças te dou por tudo que fizeste. Só compete a você isso, agradecer. Só compete a mim ser grato a Deus. E não tripudiar em cima dos outros. Está vendo? Você não tem essa graça. Não é isso. É você agradecer. Eu sempre digo que, às vezes, nós nos confundimos na
prédica da eleição, porque nós queremos pregar a eleição, ensinar a eleição a partir dele. E a eleição você tem que partir da premissa que ela é a partir de você. A certeza da salvação ela é individual. Você não tem a certeza da salvação do seu amigo, do seu pai, não. Você tem a certeza sua, por absoluta confiança em Deus. Se você passar a entender a eleição a partir desse princípio, que é uma graça recebida por Deus, não há problema nenhum. E deixa o resto com Deus, Ele é soberano. É confiar, é questão de confiança em Deus, é de confiar na graça e na misericórdia dEle. Vamos caminhar mais um pouco para saber o significado dessa graça. A apostila diz assim: analisaremos a seguir algumas passagens do Evangelho de Marcos sobre essa graça, ou sobre a graça de Deus. Aí, em Marcos 12, verso 41 a 44, tem aquele lance da oferta da viúva pobre. Vamos ler, para a gente entender melhor? Marcos 12, 41 e 44. A 44. Pode ler até o 48, por favor. Até o verso 48. Você leu até o? Ah, tá, perdão. É que é Marcos 10, 46 a 48, desculpa. Pronto. Quais as atitudes desse cego que podem impactar a sua vida e a minha vida para entender a graça de Deus? A atitude foi do cego, foi ele, dele mesmo, que partiu tudo isso? Ou nós podemos entender que a atitude daquele cego partiu do próprio Deus? Porque o último assunto que eu tenho aqui trata assim: quais são as exigências requeridas por Deus para conceder a salvação ao ser humano? Aí você pensa: peraí, então eu vou participar nisso aí. Não é? Porque aqui está falando as exigências requeridas por Deus para mim, né? Não está dizendo isso, essa frase, não. Mas a exigência, sim. As exigências são essas: ouvir a palavra de Deus, invocar o Senhor, esperar em Cristo, crer em Jesus como Rei e Salvador, olhar somente para Jesus e seguir a Cristo. Olha a atitude do Bartimeu. O que aconteceu com ele? Ele ouviu a palavra, porque senão ele teria chegado até Jesus, ele invocou o Senhor, ele esperou a resposta de Cristo, ele creu em Jesus como Rei e Salvador, e somente olhou para ele. Mas o que fez esse homem entender dessa forma a figura do Cristo? Porque quando você lê, que dá a ideia de que foi ele que partiu dele essa compreensão, mas não foi. É aí que você tem que parar para pensar, que aí também tem a atuação de Deus na vida dele, assim como tem a atuação de Deus na sua vida. Eu era muito cético com relação a essa questão da eleição.
mesmo já sendo crente, mesmo já sendo presbiteriano. Porque nós temos muitos presbiterianos que ainda têm muita relutância em deglutir essa tal de eleição. Não é fácil. É porque a gente parte da premissa de que eu tenho que fazer algo para alcançar essa graça. Como todo religioso. Ou não. Olha, Senhor, eu vou fazer isso porque quero alcançar essa graça. Mas que graça que você quer alcançar? A graça comum ou a graça da salvação? Há essa diferença que nós delimitamos aqui, ou não. Você quer receber alguma coisa? Quer receber alguma benesse? Seja igual os 10 leprosos, ou os 9. 9 leprosos conseguiram a graça comum, que foi a cura. Somente um foi agraciado com as duas graças, tanto a da cura, que é a graça comum, como a graça salvadora. Essa é a diferença. Mas por que ele chegou naquele ponto de conseguir a graça salvadora? Quando a gente estuda a palavra de Deus. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar na sua vida? O porquê você está aqui hoje? Você já parou na sua vida para pensar por que essa graça salvadora te alcançou? Como ela te alcançou? Que esforço você fez para estar aqui, a não ser as condições que o próprio Deus criou para você estar aqui? Pare e pense, foi isso que me impactou. Quando eu pensava que eu teria decidido aceitar a Cristo. Claro, está aqui, ó. Eu tenho que ouvir a palavra, eu tenho que invocar. Isso, para mim, é aceitar a Jesus. Mas, para eu aceitar esse Jesus, foi necessário algo que movesse dentro de mim primeiro. Senão, eu não aceitaria. Efésios 2, verso 1. Abra aí e leia até o versículo 4. Efésios 2, de 1 a 4. Olha que interessante, para você entender realmente a operação da graça, como ela trabalha na minha vida e na sua vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvo. Então perceba isso, olha que interessante. É Deus atuando na sua vida e na minha vida, é algo individual. É uma percepção sua. Não tem como você perceber isso na vida do outro, a não ser na sua. Por isso que Cristo, lá no início, nós estudamos aqui, é de dentro para fora, não é de fora para dentro, não é algo externo que te atinge, mas é de dentro. E esse de dentro para fora implica exatamente o que está em Efésios 2, verso 1. Você estava morto. Para você promover alguma ação, foi necessário Cristo te dar vida. Foi necessário... E como é que dá dessa vida, meu querido? A não ser com a presença do Espírito Santo na sua vida. E como é que vem esse Espírito Santo na sua vida? Está aqui. Ouvir a palavra. Para você ouvir a palavra, Deus tem que dar o primeiro start. Você vai ouvir agora. Porque alguns escutam, mas não ouvem. Só escutam, mas não ouvem. Há uma diferença entre escutar e ouvir. Escutar, você escuta. Você escutou. Agora, ouvir é você aprender. Ouvir e reter. E entender essa diferença.
você praticar aquilo que Deus deu para a sua vida. E para que você faça isso, para que eu venha fazer isso, só através da graça e da misericórdia de Deus na sua vida e na minha. Por isso essa pergunta que parece um tanto quanto estranha, quais são as exigências? Então, eu tenho que cumprir exigências para que Ele me conceda a salvação? Sim, tenho sim. Mas essas exigências, as quais eu vou cumpri-las, elas são colocadas pelo próprio Deus na minha vida. São os caminhos que Deus faz com que eu trilhe, com que eu ande. E aí eu comecei a perceber, voltando à minha experiência com Deus, Senhor, agora eu estou percebendo porque a minha vida sempre foi pautada dessa forma. Você está lembrado daquela parábola do caminho estreito e do caminho largo? O que ela te faz lembrar? Um caminho largo é como se você estivesse numa pista com 8 direções. Você, qual que eu vou escolher? Vou escolher esse aqui. Agora, quando Jesus fala no caminho estreito, só tem um trieiro. Quem é goiano, que é o mineiro, conhece o que é trieiro, né? Sabe o que é trieiro? Ou trilha, né? Não tem por onde, só tem ali. Então, na vida do crente, só tem ali por onde você passar, não tem outro lugar. É como Israel no deserto. Deus guiou aquele povo no deserto, foi o caminho que Ele traçou para aquele povo. O tempo todo é Deus traçando o caminho deles. É assim na vida do crente. Porque é Ele quem traça os seus caminhos, porque você é filho dEle. Isso é graça, isso é misericórdia. E às vezes nós reclamamos tanto, né? Mas Deus, por que eu estou passando por essa magrela? Por que está acontecendo dessa forma? Não era para ser desse jeito. Eu fiz tudo certinho. Sim, você fez tudo certinho, mas eu não quero desse jeito. Você vai fazer desse jeito, porque você é meu filho, você tem que passar por aqui. Essas são as exigências. Para você ouvir a palavra, às vezes é necessário que Deus não deixe você optar por um outro caminho. O que Ele fez com Adão? Deixou o caminho largo, escolha. E Ele sabia que ele escolheu errado. Mas com você foi diferente. Por quê? Em primeiro lugar, porque Ele te comprou. É o preço da graça. Está aí no início, não está? A graça teve um preço. O preço da graça, por um preço muito caro, foi o sangue de Jesus. Uma vez Ele tenha te comprado, olha, está aqui, eu vou carimbar o Augusto, o Josson, o pastor Edson, você, e vocês agora têm essa graça, eu dei para vocês. Por conseguinte, vocês são da minha família, então, vocês vão ter que andar na linha. É isso que eu estou tratando nesse último tópico. Quais são as exigências? São essas. Mas para que essas exigências sejam cumpridas, é necessário que você passe por todo esse caminho aqui. Um dia você ouviu a palavra, seja através do seu lar presbiteriano, da sua família, seja através do impacto que você teve com alguém que te encontrou lá no mundo, que não era de uma família presbiteriana, seja através de um problema que você passou e Deus, olha, você é meu, vem para cá. Vamos ler os textos para a gente entender melhor? Romanos 10, 17. Alguém leia. Estou terminando. Romanos 10, 17. A fé vem pelo? Ora, ouvir, tem que ouvir, senão a fé não acontece. E a fé é dom de quem? É dom de quem? É de Deus, não é seu. Ah, eu tive fé. Não, foi Deus que te deu. Está aí em Efésios, leia aí, se não é dom de Deus. Para que você não bata no peito e diga assim, eu tive fé. Não, a fé também foi dada por Deus. Isso é graça. Vamos seguir. Romanos 10, 13. E outro, Romanos 10, 11. Porque todo
Olha só que palavra linda, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bênção, não é? Mas esse todo que invoca o nome do Senhor, em primeiro lugar, para ele invocar o nome do Senhor, ele tem que ouvir e ter fé. E tudo provém de Deus. A fé vem de Deus. Para você invocar, para você reconhecer. O que aconteceu com o cego Bartimeu? Não partiu dele aquilo. Você tem que entender isso. Seguindo, Romanos 10, 11. Pronto. Não tem confusão. Romanos 10, 9. Está vendo? Por isso que a igreja presbiteriana tem a porção de fé. É necessário você confessar. É um testemunho que você dá para a igreja. Aos batizados na infância, agora, você confirma o que você é um salvo? A fé do seu pai fez com que você fosse batizado, porque ele creu na palavra de Deus, de que você também é herdeiro da promessa. Então, honre esse seu pai. E como é que você vai honrá-lo? Exatamente o que acabou de ser lido ali. Com a tua boca confessares. E o próprio Jesus fala, se com a tua boca você me confessar, também eu vou te confessar perante o meu Pai. A ideia da profissão de fé é aí, bíblica, não é? Romanos 10, 10, já lemos? 10, 10, por favor. Já lemos, né? E seguir a Cristo, Marcos 10, 21. Vamos ler? Marcos 10, 21. É isso mesmo? Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estende as mãos, como um povo rebelde contra Deus. É isso mesmo. Romanos, né? Marcos 10, 21 é: E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Olha só. Seguir a Cristo. Onde é que está o seu coração? Jesus pôs aquele homem à prova. Ah, para você ser salvo, você tem que vender tudo? Não, ele só estava testando. Você quer mesmo ser salvo? Realmente o Espírito Santo tocou no seu coração? Se tocou, faz isso. Não tinha tocado. Aí não seguiu. Qual é o seu caso? Como é o meu caso? Não é? A resposta está aqui. O Espírito Santo aplica toda a obra da salvação. Entendeu agora? A pergunta lá, quais são as exigências requeridas por Deus para conceder a salvação ao ser humano? E lá na resposta, no final, está o Espírito Santo, é como se você colocasse assim, ó, o Espírito Santo é quem aplica toda a obra da salvação após ele mesmo convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 7 e 11. Por favor, leiam. João 16, versos 7 a 11. Até o 11.
Qual a importância dessa declaração de Cristo para você? Você entendeu o porquê que ele fez essa declaração? Olha, eu tenho que ir embora. Porque se eu ficar, eu sou um ser humano. Eu não vou conseguir fazer toda a obra porque eu estou limitado a esse corpo humano. Então eu tenho que ir embora para que aquilo que eu quero que aconteça de forma completa, através da obra de quem? Do Espírito Santo. E só Ele tem essa capacidade, como Deus, de estar em todo lugar ao mesmo tempo. Jesus ali, ele estava na forma humana. Por isso que ele falou, tem que ir embora. Mas eu vou embora e eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo. Porque é Ele que vai trabalhar no meio de todo mundo para convencer o mundo dos pecados, da justiça e do juízo. Olha a profundidade dessa declaração de Jesus para você e para mim. Seria bom que Jesus estivesse no mundo até hoje. Né? Opa, Jesus, olha Jesus. Não, mas ele achou melhor, eu vou embora, porque se eu indo embora, o Espírito Santo virá, e ele é Deus, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, e eu, aqui, eu me despi da minha glória, estou aqui no corpo humano, eu não tenho essa capacidade de atingir o mundo todo nesse corpo. Não é? Então, é necessário que o Espírito Santo venha. E quem é que convence? É a minha palavra? É a sua, Jossa? É a sua, Augusto? Eu apenas falo. Ouvir a palavra é meu dever, é o seu dever. Você não pode calar a sua boca. Tem que falar o tempo todo, para que essa graça se manifeste, essa graça salvadora. Porque a graça comum, Deus a dá quando que Ele quer, da forma que Ele quer. Ele vai chover sobre justos e injustos, às vezes até chove mais no campo do ímpio do que no seu. Estou errado? Estou errado? Não. Você olha o ímpio, puxa, mas ele tem tanta coisa, eu não tenho nada. Coisa de Deus. Você vai discutir com ele? Não, ele não quis me dar. Por que ele não quis te dar? Problema dele. Né? Agora, a graça salvadora, essa aí, meu irmão, ele questiona. O que adianta você ter a graça comum, toda ela com você, se você não tiver a salvadora, a graça salvadora, aquela que realmente vai te dar a vida eterna, para você viver eternamente com Jesus? O que está acontecendo com o nosso evangelho de hoje, gente? Nós estamos pregando a graça comum. É bonito, é gostoso. Nossa, graça comum. Olha, faz isso que Deus te dá, isso, faz isso que acontece. Mas Ele faz isso com todo mundo. Até o inimigo está vivendo por conta disso. Ele deu esse tempo para o inimigo viver, já podia ter destruído, não quis. Deus é longânimo. E quanto mais com você, da mesma forma. Deus é longânimo. Mas o que eu quero para mim? O que eu desejo para mim? A não ser essa graça salvadora. Essa graça que teve um preço para Deus, não para mim. Porque eu não tive e não tenho como pagá-la. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação, reverendo? Quando você falou essa questão, reverendo Edson, da doutrina da graça, lembrando que é uma doutrina reformada. Mas quando a gente olha o contexto que a gente vive, é interessante a gente perceber que ainda hoje isso é questionado. Por exemplo, o Concílio de Trento, que veio logo depois da Reforma, que foi uma reação católica, acrescentou a graça às obras. Para ser salvo, isso está lá, é questão de doutrina católica. Tá? Então, não é eu que estou falando, não. Além da graça, tem que ter obras. Isso está lá, isso é prescrito. Quando você olha nesse caso, quando a gente vê o contexto que a gente fala do Espiritismo, que praticamente mais recentemente aflorou, tem que ter obra, porque obra é uma questão de justiça. E a gente fala, para nós, obra pode ser uma questão de justiça. Para nós, graça é uma questão de perdão, de misericórdia. Né? Por isso que para nós o que vale não é reencarnação. Para nós o que vale é a ressurreição. Porque o perdão nos alcançou
e nos lavou, e agora eu não preciso vir em outro corpo para pagar pecado, porque o meu pecado foi pago lá na cruz e eu estou totalmente perdoado. Então você percebe que tem a questão católica que acrescenta, nesse caso, a obra, o Espiritismo que fala que precisa, porque para você pagar, purgar os seus pecados, não é isso? E quando a gente olha dentro de uma visão pentecostal, que também tem um equívoco, eu preciso fazer alguma coisa para continuar salvo, porque se eu não fizer, eu posso perder a salvação. Não é graça, meu irmão. Salvação você não precisa fazer nada, é simplesmente pela graça. Então percebe que até a visão pentecostal acrescenta falando, mas e se eu tropeçar hoje? Tantos anos servi ao Senhor, mas e se eu cair da graça hoje? Não cai. Como Paulo mesmo fala, né, aos Filipenses, aquele que iniciou a boa obra vai completá-la, né? Não tem dúvida. Esse é o professor, não é? Questão de história, mas é muito bom lembrarmos dessas vertentes teológicas que nós temos em nosso mundo atual. Reverendo Augusto também quer completar. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Algum questionamento? Entenderam? Glória a Deus por isso. Então, sola gratia é uma dos nossos solas, não é? Ontem falaram sobre a Bíblia, né? Hoje é sola gratia. E é bom, essa graça de Deus é maravilhosa. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração, agradecer a Deus. Pai Celestial, muito obrigado por sua palavra, muito obrigado pelo seu consolo, pelo seu conforto, pela certeza que temos de que o seu amor é estendido a nós de uma forma tão misericordiosa, Senhor. Obrigado, Deus, nós não merecemos. Nós agradecemos a Ti porque nós queremos praticar a justiça porque fomos agraciados com a sua misericórdia. Não queremos praticar a justiça para alcançá-la, mas praticamos porque já a alcançamos e de forma graciosa. Nos ajude, Senhor, a andar em justiça. Nos ajude a sermos justos. Nos ajude, Senhor, a andar nos seus caminhos como um ato de justiça e de gratidão pelo seu amor. Como o próprio Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Que nós possamos demonstrar o seu amor nas nossas vidas, guardando as suas ordens, as suas ordenanças e fazendo tudo com amor, sem murmuração e nem contenda. Seja com essa igreja, seja com esses irmãos que temos aqui, que estão abrindo as portas para entender melhor a ação da sua graça salvadora no meio do seu povo e que nós possamos ter essa compreensão dia após dia. Pedimos uma bênção especial, aquela graça comum que Tu também estendes a todos os homens, sobre a nossa vida também. A graça da prosperidade, a graça da cura, a graça, Senhor, daquilo que precisamos para termos uma vida tranquila aqui na terra, para, através disso, também Te glorificar, Te bendizer e servir a Ti e colocar as nossas vidas, os nossos bens para Te servir na Tua obra. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados. Pastor com a palavra ou o dirigente.